Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Essos foi o berço de todas as grandes civilizações mais antigas do mundo, que despontaram ainda durante a aurora dos tempos, tendo sido também, presumivelmente, o berço da raça humana. E dentre tais civilizações primordiais, uma se destacou por ter sido, também, a descendente material e espiritual de um dos maiores heróis que o mundo já conheceu. Ele foi conhecido por diversos nomes através das eras e dos reinos, sendo chamado de Azor Ahai, o último dos heróis, Yntar, Neferion e Eldric Caçador das Sombras. Mas o nome que mais nos interessa para os propósitos deste vídeo é Irkun, o Campeão do Fogo. Segundo as lendas antigas, coube a si o papel de grande redentor da humanidade, a figura que resgatou o mundo em sua hora mais sombria, e salvou a humanidade de perecer perante as forças da escuridão. E foi a partir de sua descendência que a civilização da qual trataremos hoje surgiu, sendo conhecida pela posteridade simplesmente como o Patrimônio de Irkun. Pouco e ainda menos é sabido na Cidadela sobre seus primeiros anos, seus limites territoriais, sua organização intrínseca ou sua trajetória imperial, e tudo o que pode ser dito com absoluta segurança sobre essa civilização é que ela floresceu após findada a Longa Noite, a leste da cadeia das Montanhas dos Ossos, e que era comandada e governada pelos chamados Patriarcas de Irkun, que eram presumivelmente descendentes diretos do grande herói lendário aos quais foram outorgados seus poderes, para comandar sua civilização após sua partida para outros planos existenciais. Toda a civilização do Patrimônio era centrada em uma vasta região fértil, dominada por vales, lagos e rios, o que a tornava, naturalmente, em uma das mais poderosas de sua região em seus dias de glória. Contudo, os tempos de abundância não durariam para sempre, e de fato, em um determinado momento perdido no tempo, tais rios e lagos que alimentavam as lavouras e garantiam a luxuriante riqueza com a qual o patrimônio contava para a manutenção de seu poder começaram a secar, naquilo que ficaria conhecido como os tempos secos, forçando uma migração em massa do povo em direção às montanhas, e causando as mortes de outros tantos milhares de infelizes, por sede ou inanição. O grande patrimônio, de uma hora para outra, simplesmente deixou de existir, e a região na qual se localizava antes se converteu no que é hoje o grande deserto de areia, a maior porção de terras áridas a leste das Montanhas dos Ossos, e uma região absolutamente inóspita para a habitação humana. Contudo, isso não foi exatamente o fim total do legado do patrimônio, pois antes dos tempos secos e da condenação de sua civilização, os membros desse povo haviam fundado nos altos passos por entre a Cordilheira dos Ossos 3 cidades fortificadas, para proteger suas fronteiras e sua riqueza de selvagens e bandidos oriundos das altitudes sem lei dos ossos, e dos bárbaros sem deuses que habitavam as terras para além das montanhas. Tais cidades foram denominadas Bayasabad, Shamiriana ou Samiriana e Kayakayanaya, e eram responsáveis por defender e proteger, respectivamente, a Estrada da Areia, a Estrada da Pedra e a Estrada do Aço, as 3 principais passagens que serpenteiam por entre as montanhas, e representam os principais caminhos a serem percorridos por aqueles que desejam acessar os 2 lados de Essos. Tais cidades fortificadas ocupam também a função de últimos bastiões de defesa do legado do antigo patrimônio, pois os homens e as mulheres que as habitam até os dias de hoje não têm apenas bandidos e selvagens vindos do oeste com o que se preocupar. Um dos episódios mais notórios da existência do patrimônio, ocorrido ainda antes dos tempos secos, foi sua série de guerras fronteiristas contra os selvagens de Jogosnai, vindos das estepes para além de seu território, um conjunto de lutas amargas e cruéis entre os 2 povos que deixaram dezenas ou mesmo centenas de milhares de mortos em sua esteira, espalhados pelos campos de batalha.
Os Jogosnai, procurando desestabilizar e reduzir os números de seus inimigos sedentários, envenenaram poços e rios dos quais os homens do patrimônio tiravam sua água potável, além de queimar diversas cidades e aldeias, especialmente nas regiões limítrofes, aumentando ainda mais a animosidade. Eles também arrastaram milhares de cidadãos do patrimônio para a escravidão, obrigando-os a servi-los nas planícies. E os homens do patrimônio, por sua vez, também fizeram dezenas de milhares de prisioneiros entre os Jogosnai, mas nem sequer se incomodaram em torná-los escravos, pois os sacrificavam logo depois da captura, consagrando seu sangue e suas vísceras aos seus deuses, para pedir por força e sorte nas guerras contra os selvagens. Tais lutas foram tão cruéis e sacrificantes que sua memória alimenta uma inimizade persistente até os dias atuais entre os Jogosnai que ainda percorrem as planícies e os homens das cidades fortificadas nas montanhas, com alguns Jatars, os líderes de guerra dos Jogosnai, liderando ataques contra as muralhas de Kayakanaya. No que diz respeito aos costumes das cidades descendentes do patrimônio de Irkun, o traço cultural mais peculiar e que logo salta aos olhos dos observadores externos é, provavelmente, o de formar exércitos exclusivamente com mulheres guerreiras, que vão à batalha de peito nu, com grandes anéis de ferro em seus mamilos e com bochechas cravejadas de rubis, um costume que é provavelmente oriundo da antiga civilização, por ser algo partilhado pelas 3 cidades. Até mesmo mais a oeste, podem ser encontradas as ruínas da antiga cidade de Inishar, que agora são conhecidas como Veisjini, e que foi muito provavelmente uma descendente desgarrada do patrimônio, por ter tido antes de sua destruição um povo muito semelhante àquele de Chamiriana. O governo das 3 cidades é administrado de forma independente pelos chamados Grandes Pais, escolhidos entre os jovens garotos mais promissores das cidades para servirem mandatos vitalícios. A cada 100 nascimentos de homens dentro dessas cidades, 99 meninos são escolhidos para serem castrados e passam a servir como eunucos nas mais diversas posições, como artífices, mercadores, sacerdotes, estudiosos, cozinheiros e outros tantos ofícios. O 100º, por sua vez, normalmente aquele que se mostra mais apto, maior e mais forte, é selecionado para ser treinado e educado como um dos próximos grandes pais, sendo também o único dentre os 100 que mantém seus órgãos viris e, portanto, o único que tem permissão de se reproduzir e gerar descendência, para que o ciclo possa continuar. As mulheres das cidades, por sua vez, são treinadas para escalar antes mesmo de aprenderem a andar, e são ensinadas nas artes bélicas e no controle das espadas, da lança, dos arcos, das facas e do estilingue, para se tornarem a próxima geração de guerreiras que defenderão os últimos bastiões de sua civilização. Tais costumes, naturalmente, geram grande estranheza em outros povos, por serem muito pouco ortodoxos, o que já levou a muitas considerações e ponderações em todos os cantos do mundo civilizado, incluindo aí os exercícios filosóficos registrados por Mestre Neylan em seu tomo Rubis e Ferro, escrito sobre os descendentes de Irkun, mas a realidade é que não se sabe de que maneira tais costumes se originaram. E dado o isolamento e o caráter secreto e exclusivista dos povos das 3 cidades fortificadas nas montanhas, o mais provável é que jamais saibamos tudo o que há para se saber sobre os últimos descendentes de Irkun.